Todo mundo animado para iniciarmos o conteúdo? A Tianinha tá aqui, ó, toda empolgada, porque hoje nós temos geografia, né? Já iniciamos com a correção da atividade e agora nós vamos para o conteúdo propriamente dito. Nós vamos estar trabalhando hoje com o capítulo 6, Viver nas Cidades, com o tema Migrações e Diversidade Cultural, os indígenas nas cidades e as desigualdades sociais. E para acompanhar esta nossa aula, gostaria que você pegasse o seu PNLD de Geografia na página 70. Nós vamos iniciar na 70 e vamos ir até a página 73. Mas para que você organize seu material, eu vou estar fazendo aqui a leitura de um texto inicial. O texto é um texto complementar, né? Um texto que vai iniciar aí com o nosso estudo de hoje. Migrações, diversidade cultural, os indígenas nas cidades e a desigualdade social. O verbo migrar, de acordo com o dicionário Aurélio, significa mudar de país ou região. Essa definição é bem simples e objetiva, faltando algumas informações para deixar o termo mais rico e completo. Além de mudar de país ou região, a migração significa o ato de locomover-se de uma região para outra, independentemente se haverá mudança definitiva ou não. Quando vamos à escola e voltamos para casa, estamos migrando de um local para o outro. A ação de ir a um local já é um ato migratório. As migrações são formas mais eficientes de conexão entre as sociedades, pois permitem trocas de culturas, línguas, costumes e tradições. Desde o início de sua história, após a colonização europeia, o Brasil é marcado pela extensa diversidade cultural. O Brasil, por apresentar uma grande dimensão territorial, possui uma vasta diversidade cultural. Os colonizadores europeus, a população indígena e os escravos africanos foram os primeiros responsáveis pela diversidade cultural no Brasil. Em seguida, os imigrantes italianos, japoneses, alemães, árabes, dentre outros, contribuíram para a diversidade cultural do Brasil. Durante vários anos, os costumes, as línguas, crenças e formas diversas de viver desses três povos eram se misturando e formando a base de nossa cultura. Somos, na verdade, uma combinação de arte, religiões, culinárias, costumes e de modos de vida e de comunicação bastante diversificados. Essa diversidade cultural, ao mesmo tempo que enriquece nossa cultura, traz consigo um grande problema, a discriminação. Parte da população brasileira sofre com o preconceito desencadeado apenas pela cor da pele ou por sua classe social. Como o Brasil é um país formado por muitas culturas, algumas pessoas classificam seus costumes superior às das outras pessoas. Um outro problema enfrentado por alguns povos do Brasil é a preservação da sua cultura. Um exemplo dessa situação é a luta de tribos indígenas para conservar o que foi ensinado pelos seus antepassados. Muitos são os fatores que fizeram e ainda fazem as tribos indígenas desaparecerem. Doenças, violência,
e a distribuição das florestas, local de moradia dos índios e etc. Um problema sério também causado pela migração foi a desigualdade nos centros urbanos. A divisão da cultura mexe com a estrutura urbana da cidade, juntamente com o aumento da população e da própria cidade, promove uma precarização dos serviços públicos e desigualdade social. Já ouvimos aí um breve texto, um texto de abertura do nosso conteúdo. E agora todo mundo já está com o seu livrinho aí aberto. Livrinho de geografia, página 70. Então eu convido a todos para juntos fazermos uma leitura coletiva. A tia Aninha aqui e você aí na sua casinha. Então vamos começar agora aqui a leitura coletiva. Página 70, o título é Migrações e Diversidade Cultural. Todo mundo lendo, a tia Aninha vai cobrar aqui uma leitura bem legal. Parte da população das cidades, principalmente das capitais dos estados, veio de outros lugares do Brasil. Há pessoas que vieram do campo e as que vieram de outras cidades e até mesmo de diferentes países. No município de São Paulo, por exemplo, são marcantes as migrações de nordestinos e de italianos. Já no sul do Brasil, há muitas cidades em que é forte a influência alemã. As migrações são comuns no mundo todo. Elas marcaram e ainda marcam a história e a formação da sociedade brasileira e de muitas outras. Os migrantes influenciam as cidades que o recebem com as tradições e o modo de vida que trazem de seus locais de origem. É possível perceber isso, por exemplo, na arquitetura, na gastronomia, na dança e na música. Sem as migrações, a sociedade brasileira não seria como é hoje, com tanta riqueza cultural. E para mostrar essa grande influência, dessas migrações, nós temos aí abaixo duas fotos. A primeira foto, ela mostra a loja de produtos nordestinos no bairro de São Cristóvão, no Rio de Janeiro. Esta foto é de 2012. Então, em São Paulo, uma loja marcada com os nossos artigos, com as nossas variedades de gosto, de cultura, presente aí no Rio de Janeiro. A segunda foto é uma fachada do Centro de Tradições Gaúchas em Brasília. Uma foto que foi tirada em 2014. Então, você vê aí na cidade, projetado, nosso Distrito Federal, a presença marcante dos gaúchos, de uma parte do sul do Brasil. Então, inserida aí, nesse outro estado de Goiás, no Distrito Federal, onde eles podem, encontrar com facilidade a sua cultura, os seus gostos, as suas bebidas, as suas recordações do seu pedacinho, de terra, do seu interior gaúcho. Então, vamos dar continuidade agora com a leitura na página 72. Página 72. Os indígenas nas cidades. Parte dos indígenas brasileiros vive em cidades. Em geral, eles se vestem da mesma maneira que os não indígenas e convivem com os outros habitantes da cidade.
realizando as atividades cotidianas da vida urbana como qualquer outra pessoa. Os indígenas que vivem nas cidades não perdem sua identidade. Eles continuam sendo parte de seu povo e buscam viver suas histórias, costumes e tradições. É comum procurarem entrar em contato com os seus parentes e saber notícias de sua terra de origem. Então, aí do lado, vocês podem perceber nitidamente na imagem um grupo indígenas que está aí em um mercantil, né? Está fazendo suas compras, suas necessidades. Aí é a cidade de São Paulo. Essa foto foi retratada em 2017. E eles estão aí conhecidos, né, convivendo numa cidade urbanizada, uma grande cidade urbanizada. Mas mesmo eles tentando aí levar uma vida igualitária com os demais, eles não podem deixar que as raízes deles sejam esquecidas. Eles têm que mostrar para o mundo que eles são indígenas e que eles precisam cultivar os seus costumes, crenças, língua e religiosidade. A realização de festas típicas é uma das formas encontradas pelos indígenas que vivem no meio urbano de manter suas tradições. Nessas ocasiões, eles se vestem e se enfeitam de um jeito especial. Preparam suas comidas tradicionais, participam de danças e cantam contos típicos de seu povo. Aí também nessa foto a gente pode observar uma demonstração, né, de uma festa, onde eles estão aí fazendo a valorização da cultura dos povos originários, com a presença de membros do povo Guarani, Maia, realizados na escola do município de São Paulo. Então, a cada dia eles têm que estar avivando, né, reavivando essas memórias, esses costumes, para que elas não caiam no esquecimento e que a sociedade entenda e aceite a cultura indígena como uma parte principal da nossa história, como fatos marcantes, né, de como começou o nosso Brasil, de como aconteceu a nossa colonização com os primeiros povos. Página 73, a nossa última página de leitura coletiva de hoje. Desigualdade social urbana. Além de serem diferentes entre si, as cidades podem apresentar grandes diferenças internas. Alguns bairros costumam ter suas ruas bem cuidadas e arborizadas, e serviços como redes de água, esgoto, praças, escolas, hospitais, grandes centros comerciais e etc. Ou seja, a qualidade de vida costuma ser melhor nesses lugares. Em outros bairros, principalmente da periferia, é comum haver ruas sem asfaltos e com serviços públicos precários. Há falta de praça e de locais de lazer. E, frequentemente, o transporte público também é ruim. Há poucos ônibus e eles circulam muito cheios. Nesses lugares, as condições de vida são mais difíceis. Então, aí do lado, a gente pode observar uma fotografia da orla de Fortaleza, da praia de Iracema, onde a gente pode ver que essa vida é mais confortável, onde tem todos os serviços oferecidos. Em nossas sociedades, há grandes desigualdades sociais.
e eles são visíveis na paisagem das cidades. Muitas famílias, por exemplo, são obrigadas a viver sobre o risco de enchentes ou de desmoronamento, pois não têm condições financeiras para adquirir uma moradia em um local seguro. Se você puder avaliar esta imagem, você vê aí que é de uma periferia, né? E o que é periferia? Periferia é uma região afastada do centro urbano. E o que é precário, Tianinha? Precário é porque essas pessoas se encontram em más condições, né? Umas condições difíceis. Então, agora a Tianinha finaliza aqui a leitura coletiva da página 70, 72 e 73. E logo aqui abaixo a Tianinha vai deixar a agenda de atividades de hoje. Além das atividades, a Tianinha também irá deixar o roteiro de estudo, porque próxima semana nós teremos avaliação. Bons estudos e se preparem para a nossa avaliação no formulário Google Forms. Beijinhos.